não pereça, mas tenha a vida eterna. E para você que não está mais para o inglês, né? Eu vou ler esse versículo, vou repetir também no inglês para você. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. É o versículo no inglês, em português, mas o amor é o mesmo. Deus é o mesmo. É o Deus que nos une. É aquele Deus cujo amor não tem fronteiras, não há barreiras. É esse amor que nos trouxe em solo africano. É o amor de Deus que nos constrange, nos constrangeu a estar aqui com os irmãos. O outro versículo está em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Prometo que eu não vou ser muito longo. Sei que muitos irmãos aqui estão já esperando o término. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Que diz assim, irmãos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O primeiro versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando essas palavras, irmãos, foram escritas, irmãos sabem que a Bíblia, ela se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Os jovens fizeram uma demonstração ainda há pouco sobre a Bíblia. E o Antigo Testamento foi escrito em língua hebraica. O Novo foi escrito em língua grega e algumas partes em aramaico. Mas o grego do Novo Testamento era o chamado grego koiné, que era aquele grego falado pela massa comum do povo. Havia o grego clássico, aquele que você encontra nos poemas daquele poeta britânico. Alguém me ajuda? Poeta muito conhecido, depois eu vou lembrar o nome dele. Então, você vai encontrar ali o grego clássico, mas o Novo Testamento foi escrito no grego que era falado pela população em geral, de modo que todos podiam compreender perfeitamente. O nome do poeta é Shakespeare, que ele escreveu muitos poemas no grego clássico. Às vezes até difícil de entender muitos deles. Mas quando nós voltamos para a Bíblia, irmãos, é impossível não entender o amor de Deus. Essa palavra, quando foi escrita, João 3,16, havia 3 palavras em grego que traduziam a palavra amor. A primeira delas era a palavra eros. Eros era o amor erótico. Era o amor de uma prostituta. Era aquele amor que até mesmo que envolvia o dinheiro. Não foi essa palavra escolhida quando João escreveu esse evangelho. Porque eros é um amor passageiro. Eros acaba. Eros é um amor limitado, é um amor transitório. Havia também uma outra palavra em grego que traduzia a palavra amor, que é a palavra filho. Filho é o amor entre pai e filho. É aquele amor de família. Aquele amor que um filho tem pelo seu pai, que a filha tem pela sua mãe. E é um amor de família. Mas esse amor também acaba. Nós vemos nos noticiários, creio que muitos dos irmãos já viram notícia de que filha matou os pais, pai matou o filho e etc. Então isso prova que filho também é um amor, ainda que superior ao eros. Ele é um amor passageiro também, é um amor transitório. João não escolheu também essa palavra para expressar o grande amor de Deus. Mas havia uma outra palavra, que era a palavra ágape. Ágape é um amor ilimitado. Ágape é o amor de Deus, é aquele amor que não acaba. É o amor perdoador, é o amor de oportunidades. Quando nós nos voltamos para a vida dos apóstolos, nós vemos ali um apóstolo muito fraquinho. Todos conhecem esse apóstolo. E quando estudamos a Bíblia, quando você vê todas as fraquezas daquele homem, você poderia dizer assim, olha, esse aí tinha tudo para ser o traidor, que é o apóstolo Pedro.
Você não vê em nenhuma parte das Escrituras assim uma falha de Judas. Você não vê, na linguagem de hoje, Judas deixando furo. Mas você vê Pedro falhando muitas vezes. Não vê? Pedro era precipitado. Pedro duvidou quando andou sobre águas. Pedro, ele tomava aquela liderança sem ser líder. Ele era um homem, ele tinha um temperamento assim, instantâneo. E uma vez Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, o Filho do Homem vai ser entregue na mão das autoridades, ele vai ser morto. Todos vocês vão se escandalizar, todos vocês vão se escandalizar em mim. E ele disse: Senhor, mais uma vez ele... Todos podem te negar, mas isso de modo algum acontecerá comigo. Pedro foi muito sincero no que falou. Ele foi sincero. Só que ele estava confiando nele. Jesus falou: não, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, todos podem te negar, mas eu não vou te negar. E quando o galo cantou, quando a coisa começou a apertar, chegou uma criada ali do sacerdote e disse assim: olha, esse também é um dos tais. Você também é um dos tais. Você estava com o Nazareno. E ele se espraguejou e disse assim: eu não conheço esse homem. Chegou a outra: olha, esse aí também é um deles. E ele disse: não conheço esse homem. Aí o galo cantou pela 2ª vez. E ele se lembrou do que Jesus falou: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. E ele se retirou, ficou isolado, ele já não se sentia mais como parte do grupo, ele se sentia excluído do grupo, ficou deprimido, isolado. E no dia da ressurreição, no domingo, de madrugada, irmãos, os homens têm um trabalho muito bom na obra de Deus, mas as mulheres se destacaram no ministério de Jesus. Você sabia disso? Que as mulheres se destacaram. Nenhum homem vai ficar triste aqui, não. O primeiro destaque das mulheres está em Lucas capítulo 8. Quando Jesus chamou aqueles homens que eram pescadores: olha, deixem tudo e venha que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quem é que ia sustentar aqueles homens? Mas quando você abre Lucas, você vê as mulheres, algumas mulheres de posse, elas sustentaram o ministério de Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus foi crucificado, irmãos, pastor Marcos, se você estivesse lá, de repente se eu estivesse lá também, e o Robertson, Anderson, os irmãos, quando ele foi crucificado, os discípulos estavam com medo das autoridades. E sabe o que aconteceu? Todos eles fugiram. Todos. Teve um até que botou um lençol sobre o corpo e fugiu quase nu. Mas as mulheres estavam lá ao pé da cruz. Elas estavam lá. Você teria fugido? Teria, né? Confessou. Na madrugada de domingo, quando todos os homens estavam dormindo, no domingo da ressurreição, as mulheres estavam lá no sepulcro. Elas estavam lá. Que coisa tremenda, né? Você já pensou alguma vez sobre isso? Você já leu sobre isso? Não tinha nenhum homem lá, mas as mulheres estavam. Irmãos, sabe quem foi que recebeu a ordem para pregar a primeira mensagem da ressurreição? Não foi um homem, foi uma mulher.
E Jesus mandou que ela fizesse isso. Olha, ide aos meus discípulos. Agora veja o grande amor de Deus. Ide a meus discípulos. E a Pedro. Veja bem. Pedro não se considerava mais do grupo. Mas quando o Senhor ressuscitou, Ele que sabe de todas as coisas, se Ele falasse para Maria, olha, diga a meus discípulos que eu ressuscitei, ela provavelmente não teria procurado Pedro. Mas o Senhor foi específico. Diga a meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Olha, irmãos, você está conseguindo ver o amor de Deus nisso aí? Deus de oportunidades. Aí Maria chega lá e avisa, Pedro, o Senhor mandou avisar os discípulos que Ele ressuscitou, mas Ele mandou falar especialmente contigo que Ele ressuscitou. Quando Pedro recebeu aquela palavra, aquele homem que estava deprimido, aquele homem que estava triste, que estava excluído do grupo, a alegria dele foi tão grande que ele não se conteve, ele começou a correr em direção ao sepulcro e João correu junto com ele. Só que João era mais novo, João tinha mais, acho que ele era mais treinado fisicamente. João correu na frente